Após uma pequena pausa de 2 semanas, finalmente temos a revelação de 2 novos Cavaleiros Sagrados. A história continua e Scopper Gaban finalmente testa Luffy contra o Gear 5. Gaban com o Haki do Rei confirmado. Tudo isso e muito mais no capítulo 1140 de One Piece, que foi bem legal, foi um capítulo bem interessante, assim, já fazia 2 semanas que a gente não viu um capítulozinho de One Piece, e já veio naquele jeitão que a gente gosta, né? Trazendo novos mistérios, personagens novos e muita coisa pra gente analisar nesse review. Então se você gosta de conteúdo de anime e mangá, não só de One Piece, mas de várias outras séries, se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral e vamos junto pro capítulo. E agradecer aqui aos 5 inscritos que estão inscritos aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, você pode ser o 6º. Muito obrigado quem se inscreveu e muito obrigado a quem vai se inscrever. E agora, bora pro capítulo. O capítulo começa com a história de Capa de Yamato. A gente vê a Uchi ali, né, numa espécie de roda de tortura com o Page One segurando novamente a espada roubada. E aí a gente tem na descriçãozinha ali da história de Capa, né, que a Uchi meio que se ofereceu pra sofrer as consequências, né, da punição do Who's Who pra proteger o Peijuan. E falando que se alguém tocar no Peitan, ela vai correr atrás dessa pessoa até os confins do inferno. A Uchi é braba e eu acho que o Peijuan vai ser a pessoa que vai se encontrar com a Yamato, né, pra fazer ali a aliança e quem sabe derrotar o Who's Who. Quem sabe não, né? Com certeza derrotar o Who's Who e libertar ali a Uchi. Seguindo pro capítulo, a gente começa já da parte onde parou o capítulo anterior, com o Luffy na frente do Scopper Gaban e ele provocando ali o Luffy daquele jeitão pra ele ir atrás da chave. Gaban chama então o Luffy pro X1, duvidando se ele vai conseguir pegar a espada, né, nesse teste dele. E na mesma hora o Zoro lembra que o Kron fala que o pai dele é um ex-pirata lendário que é capaz de peitar os gigantes de frente. Rolam umas ceninhas ali bem legais do Gaban esquivando, né, usando o Haki da observação enquanto o Luffy tenta pegar. A princípio na brincadeira, né, apesar do Luffy querer realmente tentar pegar, mais pra frente a gente vai ver que o Luffy vai tentar pegar de forma mais séria e ainda assim o Gaban vai continuar esquivando. Na pressa ali, o Luffy tentando pegar e não conseguindo, o Gaban puxa a chave e imbui ela de Haki. Nesse momento, a gente vê pela primeira vez a onomatopeia Biri, enquanto ele tá segurando a chave. Essa onomatopeia normalmente aparece com usuários do Haki do Rei. Apesar de não ter ficado claro ali, né, porque normalmente o Oda diz ali de forma clara com algum personagem falando, nossa, ele tá usando o Haki do Rei. Então nenhum personagem falou assim de forma clara que ele usou o Haki do Rei. Mas a gente tem a onomatopeia, que normalmente é usada, e nenhum personagem também desmaiou pela boca, né? Apesar de que eu acho que ele não ia usar um Haki forte o suficiente pra desmaiar alguém na boca ali, né? Mas eu acho que já é um belo indicativo de que o Scopper Gaban provavelmente tem Haki do Rei. Como foi o desenrolar do capítulo, eu não acho que a gente vai ver muito sobre isso agora, né? Apesar de que porque ele deu o Vazari. Mas Gaban com o Haki do Rei é indicativo de Sanji com o Haki do Rei. A gente já teve alguns foreshadowzitos ali durante a série de que o cozinheiro pode realmente ter o Haki do Rei. Eu imagino que ele vai ter, porque pra igualar ali, né, as tripulações do Rei dos Piratas com o do Luffy, né, em usuários do Haki do Rei, pra mim, mesmo se o Gaban não tiver, o Sanji ainda é um bom candidato a ter Haki do Rei. Ele tem uma ambição forte, né, de encontrar o All Blue e é a asa esquerda do futuro Rei dos Piratas, né, então tem que estar potente. Inclusive, quando o Gaban bate ali com a chave na cabeça do Luffy e manda ele pra longe, a gente vê os raiozinhos negros que comumente também são usados com o Haki do Rei. No anime aparece praticamente com qualquer Haki, mas no mangá é muito mais comum aparecer quando é Haki do Rei, né, o Clash. Já apareceu quando não é, mas a maioria das vezes é com também, né? Mas pra mim a onomatopeia de Biri ali já é um belíssimo do indicativo. Vamos ver aí quem serão os próximos usuários de Haki do Rei aparecer, né? Eu acho que o Scopper Gaban é uma ótima escolha, o Sanji também, mas a gente tem que lembrar que o Usopp tá por aí nessa parada e quem sabe não vai ser ele o próximo a despertar aí o Super Haki do Rei brabíssimo e tornar ele um bravo guerreiro do mar. Seguindo com o capítulo, depois de tomar uma lapada do Gaban, o Luffy levanta bem pistola ali e a gente vê o rosto da Nami e do Road bem assustados, né? Do Luffy tomar uma lapada forte dessa, né? Da Nami no caso de ver o Luffy tomando uma lapada e do Road no caso de ver o Gaban usando um golpe tão forte. Depois do Luffy levantar reclamando, a gente vê o Gaban com aquele sorrisinho no rosto, perguntando, né? Por que o Luffy não tá usando esse chapéu de palha que combina bem mais com ele do que esse elmo que ele tá usando? O Luffy responde com uma sequência ali de golpes com a mão aberta, como se fosse um Gomu Gomu no Gatling, só que com a mão aberta pra tentar pegar a chave, dizendo que esse chapéu é o tesouro que o Shanks deixou com ele. Então o Gaban responde, nossa, que mesquinharia do Shanks, deixou o tesouro com ele, não deu o tesouro pro Luffy. Luffy anda com o chapéu emprestado. Obviamente ele fez isso pra provocar o Luffy, que a gente sabe que mexer com o Shanks
Shanks é mexer com o coraçãozinho do Luffy. E isso já não é tão comum, né? A gente já viu nesse arco algumas vezes isso acontecer. A gente tá tentando ali fazer alguma ligação com o Shamrock, quem sabe, aparecendo. A gente já não sei mais se ele vai encontrar o Luffy agora, por causa desse capítulo. Ficou meio confuso essa parte, mas o Oda tá guardando alguma coisa pra fazer essa cena de reencontro de Luffy e Shanks, ou então o Luffy com o Shamrock. Porque já, sei lá, a terceira, quarta vez que ele faz essa associação do Luffy ficar bem upar ali quando se refere ao Shanks, né? A gente viu com o Loki, a gente viu agora com o Gaban. Vamos ver no que vai dar, né? Isso aí tem coisa. Uma possibilidade que passou pela minha cabeça enquanto eu escrevia é... A gente viu falar sobre os círculos mágicos ali, né? O abismo nesse capítulo. E a gente não sabe ainda exatamente como eles funcionam. A Gunko usou lá no finalzinho do capítulo pra espanar os 2 Cavaleiros Sagrados novos, mas a gente não viu ninguém voltando nele ainda. Será que pra voltar da onde tava tem que usar o mesmo círculo? Seria interessante, porque aí faria o Shamrock voltar pro castelo e encontrar o Luffy. É uma possibilidade meio remota, mas foi uma coisa que eu pensei pra, tipo, ter esse encontro dos dois agora em Elbaf, né? Já que já tá tão premeditado assim durante esses capítulos. Em seguida, o Gaban vê o Luffy reclamando ali e, Pleiba, mete a chave na boca do garoto. Lá ele 1000 vezes. Mas rola uma ceninha bem engraçada aqui do Gaban falando que o garoto fala demais e que ele devia calar a boca, exatamente como rolou no capítulo anterior, quando o Gaban tava tentando falar sobre o Loki e o Luffy simplesmente dá aquela guivada, fala, véi, esse velho tá falando demais, vamos sair daqui. Achei muito engraçado essa cena porque foi logo um capítulo seguido do outro, então ficou bem claro o paralelo aí dessas duas cenas, né? Seguindo pra página dupla, uma belíssima página dupla, inclusive, o Luffy é lançado pra trás por causa da chave na boca e o Gaban puxa os 2 machados. O Zoro automaticamente já percebe que vai rolar alguma treta, e então Gaban lança seu ataque. Com os 2 machados ele branda Yosotakeru e um super golpe que em várias direções é lançado ali, meio com um golpe lançado pelo ar. O Zoro pula, defende um dos golpes para salvar seu capitão e vê que a coisa tá séria. E no quadro seguinte, pra hypar ainda mais, a gente vê um pedaço do castelo sendo obliterado. Mais uma vez, reforçando a alcunha do Gaban, né? De devorador de montanhas. Ele simplesmente obliterou uma das torres do castelo ali, fazendo ela cair lá embaixo no submundo. E que é muito louco pra pensar, porque eles estão dentro de um castelo gigante, né? Literalmente gigante. Não é um castelo que é grande, é um castelo gigante, é o castelo dos gigantes. Tudo é 10x, tá ligado? E ele acabou com uma das torres. É tipo, literalmente uma montanha que ele quebrou. O velhote fala que o Luffy tem uma belíssima tripulação, já que o Zoro pulou ali pra salvar ele. Enquanto a gente vê a cara da Nami chocadíssima que ele arrebentou uma das torres do castelo. Em seguida, o Luffy ativa os tambores da libertação e entra no modo Gear 5. E já chama o Zoro pra cair na porrada com esse velhote. A gente vê no quadrinho ali que o Gaban pensa, nossa, é aquela forma branca. Da mesma forma que a Ripley chamou o Luffy ali quando eles se conheceram, né? Ela perguntou, pô, eu vi lá no seu cartaz que você tem uma forma branca e tem um guerreiro nos mitos de Elbaf que tem essa mesma forma branca. Será que tem como mostrar ela pra mim? Do mesmo jeito, o Gaban chama a forma branca o Gear 5 do Luffy, né? E quando eles finalmente se preparam pro combate, Gaban levanta a mão e fala, eu me rendo, eu desisto, não vai dar pra mim. O velhote é brabo, ele só queria testar o Luffy e ver ali se aquela forma branca é realmente o que ele tava pensando. E ainda de banda fala, pô, vocês já conseguiram o que vocês queriam, a chave tá aí, né? O Luffy fica meio pá ali, falando que o velho tava tentando matar eles, e ele fala, não, tá tudo certo, porque, né, ninguém morreu. Muito massa essa interaçãozinha do Scopper Gaban com o Luffy e o Zoro. Um detalhe legal aqui, que já tinha aparecido antes, é o Gear 5 com esse chifre, né, por causa do elmo, fica com essa integração ali, porque ele tava usando o elmo antes, é bem legal essa diferencinha, né, pra dizer que é o Gear 5 de Elbaf. A batalha acaba e o Road já falar ali que o Yarsan, né, na verdade é o cara para aí, Road, não precisa falar demais. Então o velhote fala que quando os chapéus de palha estiverem ali indo embora e Elbaf já estiver segura, para eles visitarem novamente ele antes deles saírem. Então a gente vê um mini flashbackzinho de 2 quadros ali do Shanks encontrando o Gaban e eles discutindo ali se o Gaban vai confiar neles de primeira e tal, e aí o Shanks fala, eu confio em você, da forma que você preferir, faça como quiser. Bem legal, assim, ver essa interaçãozinha, né, do Scopper Gaban, como eu falei. E eu acho que essa ceninha do Shanks aparecendo lá, pode ser que tenha sido logo em seguida dele encontrar o Rayleigh antes, né, lá em Sabaody, quando ele fala que encontrou um menino que dizia as mesmas coisas que seu capitão, assim que ele tinha acabado de perder o braço, né? Então é possível que o Shanks tenha passado lá logo em seguida disso, né? O que aconteceu ali há 12 anos atrás, na cronologia da história. Ou então foi recente agora, né? Já que ele tava em Elbaf, né? Que ele acabou com o Kid ali e depois saiu fora. Seguindo pro capítulo, a gente corta pra escola da Morsa e a gente vê as criancinhas falando ali, é um pássaro, é um avião? Não, é o pássaro cabeça de seta com 2 cavaleiros sagrados em cima. Ai, véi.
E aí chega ali o Shamrock e a Gunko, né, prontíssimos pra sequestrar as criancinhas de Elbaf e criar o maior bigode nesse país. Chegando no Reino Solar, os Cavaleiros Sagrados brandam, né, ali, como é impressionante ter uma escola aqui, né, reflexo do reinado do Rei Harold. O que facilita muito a missão deles, já que sequestrar criancinhas, o lugar certo para se achar elas é a escola. Eles descem ali no morro perto da escolinha, e então o Shamrock pede para chamá-los, né? E a Gunko levanta as mãos, dá uma desenrolada ali naquela manga dela, meio que com os poderes dela, fecha a mãozinha e spawna o círculo mágico. E um ponto curioso aqui que eu reparei é que o círculo realmente tem setas, né? Eu não acho que seja um poder dela, mas curioso ali pra gente pensar, né? Já que o poder dela é a fruta da flecha, né? Que é a setinha. Mas como eles falam ali sobre um poder mais na frente, né? O poder do abismo, a marca do abismo, eu não acho que seja realmente o poder dela, mas sim um poder ali que foi dado a ela e ela pode usar, né? E é uma coisa que nem ela gosta disso, pelo que a gente entende lá no final do capítulo, quando o outro Cavaleiro Sagrado que aparece, né? Dá uma farpada nela ali. Enfim, o círculo aparece e aquele mega raio de haki cai em cima dele. Então, duas silhuetas misteriosas aparecem. Então temos revelados novos Cavaleiros Sagrados. São Killian, da família Limoshif, e são Somers, da família Shepard. Um detalhezinho aqui, mas que designzito Oda Gênio manda, hein? Eu já tinha falado no review anterior que desde que ele fez aquela cirurgia no olho ali, né, naquela pausa também pro live action, o homem tá desenhando demais e é só pedrada atrás de pedrada. Todas as páginas duplas têm sido incríveis aqui em Elbaf. A gente já teve painéis incríveis, como assim quando eles chegaram, que tinham arco-íris e tudo mais. E só canetada, parece que só melhora. Agora a gente vai para uma análise ali dos nomes e tentar adivinhar os poderes. Eu acho que um dos Cavaleiros Sagrados ficou bem claro ali a referência que ele usa, né? E o outro a gente já ouviu falar da família dele, né? O Shepard, que é a mesma família do Júpiter. Um dos Gorosei, que é o Sandworm lá, né? Do Salgaib. Nossa, falar em Salgaib é muito legal, mano. Vamos lá, começando pelo Somers, a gente vê que ele é um homem de meia idade ali, um velhote. Ele parece ali ser um pouco mais velho, próximo da idade do Garlin, quem sabe eles não têm ali uma idade parecida. É um pouco mais novo que o Garp ali, né, no seu auge, talvez um pouco mais novo até que o Garlin também. Mas a gente vê que ele é um homem mais velho, por exemplo, que o Shamrock, né, que é o comandante. E a referência de Somers ali é em inglês, Somers mais ou menos é verão, né? A gente sabe que é Summer, né, mas pode ser lido como Somers. E é uma das estações do ano, né, a gente sabe que é o verão. A única associação que eu consegui pensar, assim, a gente sabe que o verão é a estação que os dias duram mais, né? Talvez por isso ele seja um cara mais experiente, algo do tipo, né? Achei meio fraca a conexão, mas foi uma conexão que eu consegui pensar. E o sobrenome dele, né? Um sobrenome Shepard, é um sobrenome comum no nosso mundo real. E Shepard deriva ali de um inglês antigo, né? Que significa pastor, né? Pastor de ovelhas. Que pode significar ali realmente que ele é um homem mais experiente, né? Um guia para novas gerações de Cavaleiros Sagrados. Eu acho que é por aí mesmo que o Oda quis representar, tanto pelo seu design quanto pelo seu nome. E como eu falei, né, Shepard é o mesmo nome do Gorosei, né, Shepard Júpiter, né, que é aquele Gorosei do Sandworm, que é o Gorosei mais novo ali, por assim dizer. Eles até se parecem, se você der uma olhadinha ali, né, o físico deles se parece um pouco o rosto. E o Júpiter, né, ele é o deus guerreiro da agricultura. Como seu companheiro parece ali ser um usuário de Akuma no Mi, né, meio claro, eu acho que todos os Cavaleiros Sagrados vão ser akumados, né. Quando eu falo akumado em relação aos Cavaleiros Sagrados, vale lembrar que também pode ser um poder de Imu, né. Então, só pra não ficar meio confuso, quando eu falar akumados, também pode ser poder de Imu, né? Pra ficar repetindo isso, sei lá, pelo terceiro review seguido. Então, minha aposta pra sua possível Akuma no Mi seria a Ushi Ushi no Mi modelo carneiro. Mas como esses Cavaleiros Sagrados têm os poderes roubados, umas paradas assim, e não ficar meio sem graça, né? Apesar de que o Oda adora meio que dar essa trollada aí nessas subvertidas, né? Inclusive modelo carneiro por causa dessas subvertidas, né? Como o nome dele tem essa associação com o pastor, ele ser um cara mais velho, ele ser o pastor de ovelha, ele seria a ovelha, né? No caso do Shamrock. Mas, como eu falei, né? Como esses caras têm os poderes super roubados, poderia ser a Ushi Ushi no Mi, modelo mitológico do Crismalo. Crismalo, que na mitologia grega é um carneiro alado dourado, que também é conhecido como Velocino de Ouro, né? Então traria ali essa questão do carneiro, né? Mas não um carneiro qualquer, né? Um carneiro meio lendário ali, né? Quem sabe ele voa, com poderes assim. Com certeza esses caras têm poderes super roubados, até porque no finalzinho do capítulo o Shamrock fala pra eles usarem, né, os poderes dele pra fazer alguma espécie de jogo. Então, uma fruta mitológica, essa altura do campeonato, não seria nada estranho. Como eu falei, né, eu combinaria com ele por causa do Shamrock, né? O Cerberus, ele meio que parece um pastor alemão, né? Então ele seria, de fato, a ovelha ali do Shamrock, que é o comandante dele.
Já o Kirihan, se a gente pegar ali o começo da palavra, né, Kirin é o Kirin, né, que é uma figura mitológica também da mitologia chinesa barra japonesa. Esse já vinha sendo teorizado faz tempo pra aparecer em One Piece, porque é uma figura já mais conhecida. Eu já ouvi dizer até que antes pensava-se que poderia ser a fruta do Kaido, né, antes de revelar que era o do dragão azul. Mas o Kirin é esse bicho aí que, segundo o Wikipedia, possui cabeça de dragão, cascos de cavalo, corpo de cervo, cauda de touro, dorso com penugens coloridas, boca que cospe fogo e voz de trovão. Traz essa questão da divindade, né, dos cavaleiros sagrados, né, é um bicho lendário aí lá da mitologia chinesa, e que é literalmente esse cara aí, literalmente, esse cara aí é esse bicho aí. E, porque ele tem um pescoção, né, a gente pegar o Kirin, né, também, a mesma palavra, em katakana é a forma como os japoneses chamam girafas. Então, é girafa e ao mesmo tempo é esse bicho aí. Ilustrado por Eiichiro Oda, virou esse cara aí, né, o Son Kirihan. Já o sobrenome dele ali, né, Limochif, né, Limochif, alguma coisa assim. A gente pegar só a palavra ali, limos, a gente pode achar alguns significados também que tem como encaixar ali com o personagem, que em francês e em espanhol pode significar lamacento, algo sujo, mas o que eu achei bacana é que em grego significa fome. E como é um cavalo sagrado ali, um nobre mundial, um terumbito, pode ser que tenha alguma relação com ele ser ganancioso, alguém corrupto, como os Tenryubits são, né? E é bem curioso o design desse personagem, né? Acho que muita gente comentou aí, deve ter imagem a roda agora na internet com ele. E ele não deve ser uma raça nova, né? Porque dragão celestial que não é humano, acho que não tem. Com certeza ele deve ser a Akuma no Mi aí do Kirin, né? Que eu imagino que possa ser também uma Ushi Ushi no Mi, quem sabe? Ou até uma Ui Ui no Mi, né? Uma fruta do peixe, assim como do Kaido, né? Já que o Kaido é um dragão. Esse cara também aparentemente é um dragão. Então, provavelmente isso mesmo, né? Ui Ui no Mi, a fruta do peixe, modelo mitológico do Kirin. Bom, apresentados os novos personagens, né, os Cavaleiros Sagrados, eu achei muito legal como o Oda introduziu eles, né, uma cena bem cômica, né, eu tirei umas boas risadas aí, quem assistiu o vídeo de leitura viu, que eles foram teletransportados meio do nada, né, eles não estavam esperando ser teletransportados, né, o Somers estava ali relaxado na poltrona de tanguinha e o outro cara tava procurando lá a rota, né, do abismo, né, o círculo mágico pra saber pra onde ele iria. É até engraçado que a gente vê a Gunko meio com vergonhazinha ali de ver os Somers só de tanguinha, trazendo aquela leveza de One Piece de sempre, né? A gente sabe que são uns personagens mó comédia pra caramba, os caras são nobre mundial, os caras não estão nem pra nada, os caras querem que o mundo se exploda e eles fiquem ricos e gordos. E aí o Oda vai lá e introduz esses vilões de forma muito cômica, né? Só One Piece mesmo fala essas coisas. Alguns detalhes curiosos aqui dos designs dos personagens são essas tatuagens dos Somers que a gente não viu, acho que em nenhum lugar. Tem um símbolo ali parecido com a bandeira do Sand Breeze, que aparece lá em Skypiea, mas eu não sei, acho que não deve ter nenhuma conexão. E, interessante também, essa faixa no braço esquerdo do Kirihan, que mais tarde a gente vai ver também que tem essa mesma faixa no uniforme dos Somers, e que eu imagino que seja o símbolo oficial ali dos Cavaleiros Sagrados, né? Assim como a gente tem a bandeira dos Revolucionários, né? Que tem aquele dragãozinho que representa ali a Revolução, a gente tem também um símbolo para os Cavaleiros Sagrados. A gente não viu antes esse símbolo, pelo que eu consegui pesquisar, tipo no Garlin, em uniforme, assim, nada. O Shanrock e a Gunko sempre estão de capa, né? Então não dá pra ver também. Mas no Kirihan e no Somers tem essa mesma faixa, com esse símbolo aí. Passando essa ceninha, então, a gente vê ali o Somers já se vestindo, botando seu uniforme, e o Kirihan comenta como o país é enorme, né? O país de Elbaf, indicando que ele nunca esteve lá, e também meio engraçado, né? Já que ele é o maior ali, né? Gigantesco, é literalmente uma girafa. O Shanrock questiona a Gunko porque ele trouxe 2 dos Cavaleiros Sagrados, né? Já que ele tinha pedido só um dos reforços. Então o Kirihan responde por ela, falando que é porque o Shanrock vai precisar voltar a Marijoa. A situação lá tá feia e que essa provavelmente é uma ordem do Garlin, né? Já que ele falou que é uma ordem de cima. Ele comenta ali que o Heavy foi uma bagunça, né? O que pode indicar que o Shanrock não tava lá durante o Heavy, né? Na batalha ali contra os revolucionários, que eles estavam lá, lutaram contra os almirantes. E tá rolando toda essa movimentação, né? Cavaleiros Sagrados, revolucionários, a gente deve ver mais disso. A gente sabe que o Barba Negra tá por lá também, perto de Marijoa. Então é muito provável da gente ver uma movimentação dos revolucionários agora, principalmente se o Shanrock voltar. Já que tá rolando toda essa treta aí desde o Heavy, né? Que tem o Cerco do Dragon lá, eles estão passando fome, né? Os Cavaleiros Sagrados. Eu acho que o Somers até comenta naquela página dupla sobre o assunto, porque o Dragon tá cortando suprimentos lá da Terra Sagrada. Então, realmente, galera, estamos chegando muito perto dessas batalhas, dessas revelações, né? O poder do Dragon e tudo mais. Em seguida, o Somers pergunta qual é a missão, o que é bem curioso, porque ele fala se eles foram lá para visitar o túmulo do Harold, novamente trazendo o rei Harold
pra bagunça de estar envolvido ali na treta com os Cavaleiros Sagrados, com o governo mundial. Eu falei um pouco disso no meu review do capítulo 1139, né, de como eu suspeito muito do Harold e suspeito também do Jaru, e imagino que tenha dedo ali da Madre Carmel. Mas depois dessa fala do Somers, pra mim, confirmado que o Harold tava envolvido com esses caras, tá ligado? Ele tava fazendo um planinho ali, esse negócio de pacificação aí, não tava colando muito bem com o país de Elbaf, e esse cara tá suspeito, né? Eu até quase fui convencido de que ele não tava envolvido depois que ele arrancou os chifres e tal. Pô, parada séria, arrancou os chifres. Pô, não sou da paz, mas esse comentário do Somers entregou a paçoca. O Harold tá metido em alguma treta. Seguindo pra página final, a gente vê o visual completo do Somers, agora com o uniforme. No braço esquerdo, como eu falei, tem aquela faixa com símbolo e um baita visual, hein? Os Cavaleiros Sagrados, o Oda novamente canetando, né? A gente já viu uns designs bem legais ali, apesar de que algum ficou meio paia, mas o Shamrock tá bem desenhadinho. O Somers tá muito legal. Esse novo personagem, né? O Kirihan, ele é meio bizarro, mas eu achei muito fera também. E todos eles com esse uniforme militar, né? Aparentemente preto, a gente não sabe qual a cor oficial, porque o mangá é preto e branco, né? Mas eu imagino que quando for pro anime seja uma cor bem escura, até preto mesmo, né? Seria legal se fosse preto ou então um vermelhão, ia ser bem da hora também. Mas pode ser simplesmente o contrário, né? Já que recentemente a gente viu a cor oficial dos cabelos de Loki, que são rosa. O Shamrock então confirma que a missão realmente é sequestrar as crianças e levar eles pra Marijoa. Essa é a informação que a gente não tinha, né? Levar eles pra Marijoa. Então o Kirihan solta um comentário bem curioso, de que não tem como transportar as crianças através do abismo, né? E aí a gente tem a nota ali do tradutor de que o abismo se refere a um pentagrama, que é a marca do círculo ali, né? Mágico, que teletransportou eles pra lá. Ou seja, esse é o nome meio que oficial, né? O abismo. E o curioso é que ele fala que os únicos que podem passar pelo abismo são aqueles que estão marcados. Algumas páginas atrás, né, quando ele apareceu na forma de silhueta, ele também fala sobre o abismo, né, tipo qual abismo que ele tem que ir para poder ser transportado. Também estranha essa parte, a gente não sabe ainda exatamente como funciona o círculo mágico, mas aparentemente para poder usar eles tem que ter essa marca. E quando ele fala disso, a Gunko claramente fica desconfortável ali, né? Ela fica meio pistola com ele por ter falado isso. O que será essa marca, né? A gente viu o Somers com aquelas tatuagens, quem sabe não pode ser aquilo. Tipo, será que não tem que ser uma pessoa que, sei lá, Imu tocou e passou esse poder? Porque aparentemente o Shamrock não consegue abrir o círculo mágico de teletransporte, mas a Gunko consegue. E a Gunko não é um são, né? Não é uma santa ali da Terra Sagrada. Ela aparentemente é uma cavaleira sagrada que ascendeu através de alguma outra forma. Será que essa marca do abismo tem alguma relação com a marca da pata do dragão? É uma possibilidade também. Ou então é algo dado para um cavaleiro sagrado que ascendeu ao título, mas que não é um Tenryubito, né? Que nem a Gunko. Faria sentido também, porque o Kirihan tava procurando onde tava a marca para ele poder ir, né? E aí a Gunko foi lá e fez uma marca e trouxe eles diretamente para onde eles estavam. Então, meio curioso aí. Eu acho que é muito provável que a gente vai entender como funciona isso muito em breve, porque já, sei lá, segunda vez que usa, muito próximos capítulos, o Shamrock tem que voltar, e aí talvez assim, quando ele voltando, a gente descubra realmente como funciona o círculo mágico. Bom, galera, era isso mais ou menos que eu queria passar aqui pra vocês, né? Eu queria discorrer um pouco sobre os poderes novos ali dos Cavaleiros Sagrados, se eles são akumados, se eles não são akumados, quais são as suas possíveis Akuma no Mis, o que de acho é esse abismo, né? Como ele funciona. Essa é a parte que me deixou mais curioso de longe. Esse círculo mágico, assim que apareceu a primeira vez, eu nem dei muita bola pra ele lá com os Gorosei, mas agora que eles estão usando direto, eu fiquei muito interessado em saber como funciona, porque eu tive a impressão que o círculo mágico que tava na sala do trono já tava lá, e eles meio que só usaram pra se teletransportar, não foi um negócio que eles fizeram, né? Diferente de agora, que a Gunko claramente usou ali os poderes pra fazer o círculo mágico e teletransportar o Somers e o Kirihan. E um fato curioso é que tanto o Somers quanto o Kirihan, eles não estavam juntos, né? Eles foram teletransportados, mas eles estavam em lugares diferentes. Diferente do que a gente viu com o Shamrock e a Gunko. Enfim, teorizem. Eu gostaria muito de saber o que você achou desse capítulo, porque eu achei bem legal. Teve muitas dessas informaçõezinhas, né, curiosas, como eu falei. Essas referências também tanto de design quanto do nome dos Cavaleiros Sagrados são uma parada bem maneira. Eu gostei muito do visual dos dois. São personagens bem interessantes. Eu estou ansioso para ver os poderes dele. E o One Piece tá bom demais, né? A gente sabe que o Oda tá desenhando demais lá desde a
cirurgia. A gente tá tendo muito conteúdo de One Piece fora o mangá, tipo, a gente deve ter em abril agora a volta do anime depois de 6 meses aí, né? Já tá chegando. Tô ansioso pra ver como é que vai ser a animação final ali do arco de Elbaf, como vai ser a animação da silhueta de Joy Boy, né? Que a gente não viu ainda. A gente tá tendo live action que deve ter temporada esse ano, né? Rumores aí dizem que vai ser no final do ano e eu tô muito hypado, eu gostei muito da primeira temporada. A gente vai ter o remake do anime também saindo pela Netflix. Então, assim, 2025, prato cheio pra quem é fã de One Piece, pra quem é fã de anime e mangá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal pra dar aquela moral. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar o like, fortalece demais. Tô começando um projetinho aqui do canal, tá ficando bem bacana. Tô curtindo muito os vídeos fazer. Como eu já disse, quero fazer vídeos de outros animes e mangás também. Tô pensando em fazer uns vídeos de notícia de animes também. Eu não vejo muito canal fazendo isso. Eu queria fazer isso de uma forma mais leve, mas que passe a informação bem direitinho. Também queria saber o que vocês acham. E no geral é isso, né? Um grande abraço pra geral. Muito obrigado quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!